iniciar a gravação. Eu vou habilitar a lista de presença também. Só digitar presente aí no chat. Então, vamos começar mais uma aula de Orgânica 2, né? A gente vai continuar falando do assunto de semana passada, que é a reação dos compostos carbonílicos. E aí a gente está falando das reações de adição. Eu vou desligar minha câmera aqui agora, para eu não ficar travando a internet. Vou apresentar minha tela. E aí eu queria começar a aula mostrando uma animaçãozinha que eu achei para vocês aqui do YouTube, que mostra, né, esse mecanismo que eu falei para vocês. Para mim é o mais simples, né? É o mais fácil. Então, de repente, vale a pena, pelo menos esse, a gente conseguir entender e absorver bem, né? Porque ele tem 4 etapas, né, básicas. A adição do nucleófilo nesse carbono aqui, preto, né? A quebra da ligação dupla, a quebra da ligação pi, e a protonação do oxigênio, né? Por fim. Na verdade, nem 4, né? 3 que eu falei, da forma que eu falei aqui. Então, aqui vocês veem, né? Uma carbonila. Vocês veem que a carbonila, esse carbono e esse oxigênio, eles estão no mesmo plano, né? Esse carbono preto, ele tem uma geometria que não é aquela tetraédrica, é a geometria triangular, né? Um triângulo plano. E como que acontece, então, nessa reação? A gente tem um reagente que tem uma carbonila de cetona ou de aldeído. Então, vamos imaginar que não está aparecendo aqui na figura, mas que aqui na pontinha, ó, a gente tem um grupo CH3 e do outro lado também um grupo CH3. Ou um grupo hidrogênio ou um grupo hidrogênio, né? Então, a gente tem esse composto carbonílico. Na presença de um nucleófilo, se a gente adiciona, vamos imaginar então que a gente tem um frasco de cetona. Se a gente adiciona nesse frasco de cetona um nucleófilo, e um nucleófilo a gente entende por qualquer substância. Is an easily accessible reaction site. Olha ele vindo aí. Por qualquer substância que tenha par de elétrons livres. Então, o que que acontece? Ó, ele vem, ele não vai atacar o oxigênio, ele sempre ataca o carbono. Ah, agora ele veio e botou os grupos aqui, né? Podia estar antes, né? Então, ó, esse par de elétrons do nucleófilo, ele se liga ao carbono, né, da carbonila, e aí foi tão rápido, vocês nem viram, mas a gente volta aqui para ver, quebra a ligação pi. E aí a gente forma um intermediário da reação, né, tetraédrico. Vou voltar um pouquinho para vocês verem. Ó. Se tivesse como em câmera lenta, ó, fez a ligação. No mesmo momento que forma a ligação carbono-nucleófilo, a ligação pi se rompe. Vamos voltar aqui, ó, para a gente ver de novo. Não sei por que ele introduziu esse grupo R e o hidrogênio aqui no final, só para confundir, gente. Já podia estar aqui, né? Ó, então tá ali, né? Então a gente tem aqui um aldeído, os elétrons do nucleófilo, então, atacam o carbono da carbonila, ó, formou a ligação, tá formando e tá quebrando a ligação pi. Ó, quebrou. O par de elétrons dessa ligação pi, ó, apareceu aqui no oxigênio, foi pro oxigênio. Então tá vendo que isso ocorre rapidamente. Quando o carbono passa a fazer 4 ligações simples, né, a geometria dele muda de trigonal plana para tetraédrica. Ó, formei então meu intermediário tetraédrico. O produto, nesse caso, também vai ser tetraédrico, né? Só que o oxigênio está carregado negativamente. O que falta? Todas essas reações de adição nucleofílica, a gente sempre tem a adição de um ácido. Então, está faltando aí a etapa, né, onde o ácido protona esse oxigênio. No caso aqui desse exemplo, né, é a própria molécula de água, ela vai doar um próton para esse oxigênio. Mas observe, pessoal, né, que o movimento é sempre o movimento dos elétrons. Vocês vão ver que um par de elétrons aqui, não sei qual,
né, desse oxigênio vai se ligar a um hidrogênio. E o par de elétrons da ligação aqui, hidrogênio-oxigênio, fica com esse oxigênio aí. Ó. Opa. Agora. Né? Se deu para ver melhor. Então, ó, formou a ligação aqui, oxigênio e hidrogênio, a nova ligação, e a ligação antiga, né, se quebrou. Vai sobrar OH- no meio, nesse caso. Essa, né, é a adição nucleofílica. Resumindo, como que a gente escreve, né, isso? A gente tem a carbonila mais um nucleófilo em água, tá? No lugar dessa água poderia ser simplesmente o H+, para ficar mais fácil da gente simplificar, né, da gente representar. O nucleófilo, então, se liga ao carbono da carbonila, a ligação dupla carbono-oxigênio se quebra e o oxigênio se liga a um hidrogênio. Se tiver escrito água, né, vai sobrar OH- no final. Se tiver escrito só H+, vai ficar H+. Então, só vai ficar o produto final, né, ali. Bom, pessoal, dessa animaçãozinha, era isso que eu queria mostrar para vocês. E exatamente, eu acho que essa é a parte aqui mais didática que eu queria mostrar. Eu vou deixar ela passar toda de novo, para ter certeza que vocês estão entendendo, né, pelo menos esse mecanismo, né? Então, ó, o nucleófilo tá vindo. Formou a ligação, né, carbono-nucleófilo, quebra a ligação pi, forma-se o carbono tetraédrico, né? O produto vai ser tetraédrico. Tá com carga negativa, ele vai capturar um próton para ficar neutro. E aí a gente tem um produto final de adição nucleofílica, né? Então a gente também conversou sobre isso na aula passada e a gente parou, tá, aqui nesse slide. E na verdade, pessoal, existem vários nucleófilos, vários reagentes aí que a carbonila, né, pode reagir. Mas para a gente delimitar um pouco o nosso estudo, para a gente não ter como falar de tudo, né? A gente vai falar apenas, né, de 5. Eu acho que são 5 principais. A gente vai falar quando a gente tem quando a gente tem a carbonila, né, que vai reagir com o nucleófilo, o CN-, quando a carbonila vai reagir com o hidreto, e aí a gente vai ter uma reação de redução. A gente vai falar da carbonila, né, quando a gente reage ela com um reagente que a gente chama de organometálico ou reagente de Grignard. A gente vai falar da carbonila reagindo com água, quando a água é o próprio nucleófilo. E também vamos falar da carbonila reagindo com álcoois, quando os álcoois são nucleófilos. Então, observem só, né? Em todos esses casos, eu vou ter a carbonila, de éster ou de aldeído. Então, é ela mais um grupo CN, o outro reagente. É ela mais um reagente, que é um hidreto, né? A carbonila mais um organometálico, a carbonila mais água, a carbonila mais álcool. Então, se vocês forem lá na sala de vocês, na sala virtual, uma atividade bem simples, né, que tá lá, é essa aqui, ó, balão da carbonila, que eu botei para vocês. O que é? É a carbonila dentro de um balão de reação, normalmente no laboratório. A gente faz as reações químicas, né? Em um balão como esse. E aqui dentro a gente adiciona os reagentes, adiciona o solvente, né? E a gente pode usar aquecimento. Pode aquecer ainda esse balãozinho. Então aqui a gente tem exatamente, ó, os 5 reagentes que a gente vai estudar. Não é isso? Então, né, a carbonila reagindo com água vai formar esse tipo de molécula aqui, ó, que a gente chama de hidrato. Eu tenho um carbono ligado a 2 hidroxilas.
pode ser um hidrato ou também a gente pode chamar de não, né? Depende do carbono que é. Se é um diol ou 2,2 diol, mas a gente chama mais de hidrato, tá? Na química orgânica. Mas se for dar o nome daí do PAC, vai sair como diol, né? A gente reagindo a carbonila, né? Com o ânion CN-, que está presente aqui nesse sal, cianeto de sódio, a gente vai dar origem a esse tipo de molécula que a gente chama de cianohidrina. É quando a gente tem um carbono ligado a uma hidroxila e ligado a um grupo cianeto. Ó. A gente também, né, pode formar um álcool. Quando que a gente forma um álcool? Quando a gente faz uma reação de redução. O reagente que a gente usa para doar hidreto para a carbonila é esse reagente aqui. Ó. É o hidreto de boro e sódio, tá? E aí, pessoal, tem uma coisa lá no ensino médio, né? Quando que a gente tem hidreto? O que é hidreto, Juliana? Lembra das funções inorgânicas? Sais, ácidos, bases, sais e óxidos, né? Eram essas 4 principais. Mas tem uma quinta lá que é o hidreto. Nos ácidos, se vocês repararem, o hidrogênio, o número de oxidação dele é sempre mais 1. Porque ele está sempre ligado a um átomo mais eletronegativo do que ele. Os hidretos é como se fosse o contrário dos ácidos. Nos hidretos, o hidrogênio ele tem sempre número de oxidação menos 1. Tá? Por quê? Porque ele está ligado a átomos menos eletronegativos do que ele. Quem são esses átomos? São os elementos da família 1 e 2 da tabela periódica e o boro. Tá? São átomos com menor eletronegatividade que o hidrogênio. Então, nesses hidretos, né, a gente pode até entender eles, né, um pouco assim, como sais, né, eles parecem com sais, em que o ânion é o hidreto, é o H-, é o hidrogênio com 2 elétrons, né, com número de oxidação menos 1, tá? E por fim, né, quando a gente... Por fim não, ainda tá faltando 2. Quando a gente tem a carbonila, né, reagindo com um organometálico, o que é um organometálico? O próprio nome já diz, né? É uma cadeia carbônica que está ligada a um metal. Um dos organometálicos mais comuns e comercialmente disponível é o metil-lítio. Tá vendo ele aqui? Ó? É um CH3 ligado ao lítio. O lítio é um metal. Então, você tem uma parte dele que é orgânica ligada ao metal. Nesse caso, né, a gente vai formar álcoois. Sempre que a gente tiver um organometálico reagindo com a carbonila, a gente vai formar álcoois. Observe que o grupo CH3, né, ele se adicionou aqui na carbonila. E aí, gente, observe também nesses desenhos que o oxigênio da carbonila, eu estou sempre desenhando ele aqui para trás, ó. Mas não importa para que lado eu estou desenhando, não, tá? Eu só estou chamando a atenção para vocês verem que o oxigênio da carbonila se transforma numa hidroxila, né? Sempre nessas reações. E agora sim, por fim, quando a carbonila reage com um álcool, a gente dá origem, né, a esse composto aqui, que a gente dá o nome de N-cetal. O que é um N-cetal? É um nome difícil, né? A gente vai acostumando com eles, né? É quando eu tenho aqui em um mesmo átomo de carbono a hidroxila e nesse mesmo átomo de carbono eu tenho um grupo éter. Tá vendo? Que ele formou aqui um éter, né? Então, aqui resume as 5 reações que a gente vai estudar. Tá joia? Alguém quer fazer alguma pergunta até o momento? Deixa eu ver o que vocês estão colocando no chat. Ah, tá. Já sabe a tabelinha, Gabriel, desse negócio mesmo, que tipo, coisa de recuperação do ensino médio. Eu, Juliana. Mas na época eu não estudava, mas foi com a Juliana, gente. Juliana que me deu aula no ensino médio, foi essa matéria aí, eu fiquei de recuperação. Pois é. Então, foi bom, aí você veio fazer química. Verdade. Foi bom, Gabriel. Então, vamos
Ai, gente. Então, aqui, pessoal, nos slides agora, eu vou tentar entrar um pouco mais, né, em cada uma dessas reações, falando um pouquinho melhor delas, tá? A primeira aí é a adição do HCN. Quando eu falo HCN, vocês lembram de alguma coisa? HCN, ácido cianídrico ou cianeto de hidrogênio. Esse é o reagente original da reação, o HCN. Mas hoje em dia a gente não usa mais. Na verdade, até é proibido no laboratório a gente usar HCN. Porque ele é extremamente tóxico. Ele é muito volátil. Ele é esse sólidozinho azul, que eu botei uma fotinha aqui em cima. Só que ele é ele se transforma em gás rapidamente. E ele, pessoal, ele é o gás, né, que foi usado nas câmeras nazistas lá, né, no extermínio judeu, tá? Então, assim, nem se comercializa mais essa substância. E o que a gente usa hoje, então, é o sal, o cianeto de sódio, que é esse composto aqui branquinho, que eu coloquei embaixo, que ele não é volátil, então ele não apresenta riscos, né, pra gente. E durante a reação química, né, ele vai formar cianohidrina, que não é tóxica, né, também, igual a HCN, e vai formar, vocês vão ver que no final vai formar Na+, que pode virar hidróxido de sódio. E também é uma substância que não tem problema, né, formar ela, né. Então, às vezes, alguns livros trazem, assim, né, a adição de HCN, porque, na verdade, quem vai entrar na molécula é o hidrogênio proveniente da água e o CN proveniente do sal NaCN, cianeto de sódio, tá? Mas a gente não usa o HCN para fazer a reação, porque a gente não usa mais esse ácido, tá? No laboratório. O íon cianeto, né? Eu coloquei aqui a estrutura de íons dele aqui do ladinho, só para vocês lembrarem, né? Ele é um ânion em que o nitrogênio está fazendo 3 ligações e possui um par de elétrons livres, e o carbono é que acomoda, né, a carga negativa, tá? E aqui também tem o desenho, né, dos orbitais, mostrando aí, então, né, o par de elétrons com a carga negativa aqui do carbono. E é o carbono que se liga ao carbono da carbonila. É ele que atua como nucleófilo, não o par de elétrons livres do nitrogênio, tá bom? Bem, e aí você tem, né, o seu aldeído ou a sua cetona. Normalmente essa reação, né, ela é feita em água. E aqui a gente tem a adição de um ácido, né? Igual eu estava falando lá para vocês, para facilitar aí a última etapa do mecanismo, para doar o H+, né, na última etapa do mecanismo. Então, como que acontece essa reação? Esse sal é um sal totalmente solúvel, né, em água, ele sofre ionização, ele sofre dissociação. Em água ele vai liberar Na+, e Cn-. O Cn- é o nucleófilo, ataca o carbono da carbonila, quebra a ligação pi, carbono-oxigênio, forma-se o intermediário tetraédrico protonado. O meio está ácido, ele captura o hidrogênio, a gente chega aí ao produto final, a cianohidrina, né? As cianohidrinas, pessoal, elas são importantes intermediários sintéticos. Por exemplo, né? A cianohidrina formada a partir dessa aminocetona cíclica, esse composto aqui, ó, tá vendo que aqui ele tem uma carbonila de cetona, né? É a primeira etapa da síntese de compostos medicinais conhecido como angonistas 5-HT3, que foram projetados para reduzir a náuseas em pacientes com quimioterapia. Então, pessoal, né? Formar cianohidrinas é importante, né, na síntese de diversos medicamentos, né?
Porque assim, a gente não sai de uma molécula pequena e chega numa molécula grande, chega no medicamento. Né? Na maioria das vezes a gente tem uma rota sintética, onde a gente tem várias etapas reacionais para até chegar no produto final que a gente quer. Né? Então esse aqui foi o exemplo que eu encontrei, né, para mostrar para vocês. E aí vocês têm aqui a formação da cianohidrina. E aí essa cianohidrina vai passar por outras reações. Esse grupo cianeto, ele é como se fosse um grupo-chave, que permite, né, a gente transformar ele, por exemplo, numa amina, numa amida, ou ainda transformar ele num ácido carboxílico, ou ainda num éster. Ele é um grupo, o grupo cianeto aqui ligado na molécula, ele pode se transformar em diversos grupos funcionais. Então, por isso que ele é uma etapa, né, na síntese de muitos compostos. Trouxe aqui outros exemplos também, né? As cianohidrinas também são componentes de muitos produtos industriais, como os inseticidas cipermetrina e fluvalinato. Nem lembro deles, tá, gente? Eu acho que o cipermetrina é o que está presente no SBP, que é esse mais comum, que a gente conhece em casa. E o fluvalinato são pesticidas de uso veterinário, mata carrapato, essas coisas assim, tá? Então aqui, ó, a gente tem essa estrutura aqui, né? Deve ser o material de partida da síntese. A gente tem um grupo aldeído aqui, ó. E aí a gente tem exatamente, né, essa reação que eu mostrei para vocês. Cianeto de sódio em meio ácido obtém a cianohidrina. E aí, posteriormente, né, ocorrem outras reações para ligar esse grupo grande a essa estrutura. E aí a gente tem, né, a cipermetrina, tá aqui embaixo, e o fluvalinato aqui em cima. Então, são só para a gente contextualizar, né, onde que essas reações são aplicadas, tá? Outra coisa também importante a gente falar é que essa reação ela é reversível em meio básico. Por isso que muitas das vezes a gente já usa o meio ácido para que a gente tenha somente a formação dos produtos, para que os produtos não voltem a reagir para formar os reagentes. E aqui, né, está mostrando exatamente isso, esse mecanismo, né? Por exemplo, a gente tem a cianohidrina, se ela estiver em meio básico, o que acontece? O OH- atua, né? O OH- atuando como base, tira o hidrogênio do oxigênio, forma-se de novo a ligação, forma-se de novo o intermediário carregado negativamente, tetraédrico, forma-se de novo a ligação dupla e libera-se o CN- no meio, tá? Então, essa reação, normalmente, para ela acontecer bem, né, a gente usa o meio ácido. Porque em base, ela acontece todo ao contrário. E uma curiosidade aí, a respeito da mandioca. Vocês já ouviram mandioca selvagem ou alguma coisa assim desse tipo? Que ela é venenosa, né? Então, assim, essa questão da reversibilidade, da formação da cianohidrina é superior ao interesse teórico, né? A mandioca africana, aqui no Brasil também conhecida como mandioca selvagem, lá no Nordeste, tá? É um alimento que contém um glucosídeo, que é uma cetona cianohidrina, tá? É esse que está mostrado aqui embaixo. Ele é como se fosse um carboidrato, né? Uma molécula de açúcar, só que ao invés de um dos seus oxigênios ser uma hidroxila, ela tem um grupo, ela tem esse grupo CN, né? Ligado também aqui a um oxigênio. Quando a gente come, né, essa mandioca, o nosso corpo tem uma enzima, a beta-glucosidade, que quebra, né, essa ligação, e aí a gente forma essa cianohidrina, está mostrada aqui em preto, e aí a gente tem uma outra enzima, que é a hidroxinitrilase,
tá? Outra enzima que quebra, que faz exatamente nessa reação ao contrário da formação da cianohidrina, gerando no meio uma cetona mais quem? O HCN, que é extremamente tóxico, né? Então, esse glucosídeo não é venenoso em si, mas as enzimas do intestino humano a decompõem e liberam HCN. Eventualmente, 50 miligramas de HCN por 100 gramas de mandioca podem ser liberados e é o suficiente para matar um ser humano. Então, já pensou você comer 100 gramas de mandioca? Já é uma quantidade suficiente aí para você morrer, né? Só, pessoal, que tem um processo, né, que a gente pode fazer, que é fermentar essa mandioca para poder liberar, né, esses glucosídeos e liberar esse HCN. Então, o processo que é feito, né, algumas tribos fazem esse processo, né, é esmagar a mandioca com água e deixar em repouso, fermentar. Enzimas da própria mandioca vão fazer o mesmo trabalho que a enzima do nosso intestino faz. E aí o HCN pode ser lavado antes da mandioca ser cozida e comida. A mandioca agora é segura para comer, mas ainda contém alguns glucosídeos. Algumas doenças encontradas no leste da Nigéria podem ser rastreadas pelo consumo a longo prazo, né, dessa mandioca, desse HCN, mesmo que em pouquinhas quantidades, tá? Semelhantes glucosídeos também são encontrados na semente da maçã e em grãos de fruta, como pêssegos e damasco, tá, pessoal? E o HCN ele tem um cheirinho assim, né, conta a história, amendoado, que lembra realmente semente de pêssego e de damasco. Não sei se vocês já ficaram mastigando assim, semente de pêssego, né? Você começa a sentir assim, um gostinho meio que de amêndoa. E também não é legal você ficar comendo, né, semente dessas plantas, exatamente aí pela presença desses glucosídeos que tem esse grupo, né, que dá origem a cianohidrinas e depois vai originar o HCN, que é extremamente tóxico, né, causando a morte. E aí, então, né, pessoal, a gente fecha essa parte aí das cianohidrinas. Relembrando a parte da química importante que eu quero que vocês saibam, é que a acetona reage com cianeto de sódio para formar uma cianohidrina, em meio ácido, preferencialmente. O segundo reagente que a gente viu aí, a segunda reação, né, foi a reação de redução, que a gente fala que é a adição de hidreto. Sempre que a gente for adicionar hidrogênio em moléculas orgânicas, a gente chama essa reação de redução. E quando a gente adiciona oxigênio, a gente chama a reação de oxidação. Só a nomenclatura aqui da química orgânica mesmo, né? E aí o reagente que a gente usa, né, para adicionar um H- na nossa estrutura, é esse borohidreto de sódio, que ele é solúvel em água e em etanol, tá? Normalmente a gente faz essa reação em etanol como solvente. Então aqui, ó, eu trago a estrutura para vocês, né, desse sal. Como que esse sal é, né? Ele tem um cátion, que é o sódio, como vocês já estão acostumados, né, o Na+, e o BH4 é o ânion borohidreto. Então é o átomo de boro ligado a 4 hidrogênios com uma carga negativa, tá? E aí, pessoal, essa carga negativa, às vezes ela é descrita em cima do boro, mas não é o boro que ataca a carbonila ou que ataca o eletrófilo. Assim como, não sei se vocês repararam aqui também, ó, mesmo que às vezes está desenhado aqui, ó, o nitrogênio que parece estar com a carga negativa. É só a forma que desenha, tá? Na verdade, quem se liga ao carbono da carbonila é o outro carbono aqui do cianeto. Nunca muito forte, né? Mas quase nunca o nitrogênio. E aí o mesmo acontece aqui. Quem ataca o eletrófilo é sempre o
os elétrons da ligação boro-hidrogênio. Então, esse par de elétrons quebra essa ligação boro-hidrogênio e se liga ao eletrófilo. O eletrófilo aqui no caso agora nosso vai ser a carbonila, tá? E aí, pessoal, a gente nunca vai ter, né, uma estrutura parecida com essa, em que o boro está fazendo 5 ligações. É uma estrutura impossível, tá? Ou o boro está fazendo 4 ligações com o octeto completo, ou ele faz 3 ligações, que ele tem aquela redução do octeto, né? Aquela contração do octeto. Eu não sei se vocês lembram, mas o boro só tem 3 elétrons na última camada. Então, BH3 é uma molécula estável. Para ele fazer a 4ª ligação, ele faz com quem? Ele não faz com hidrogênio neutro, que só tem um elétron. Ele faz com um hidreto, que é um hidrogênio que tem 2 elétrons. Então, essa 4ª ligação, né, é uma ligação dativa. Beleza. E aí, como que ocorre, então, né, essa reação? O jeito certo de representar. O ânion boro-hidreto, né, ele doa, não é que ele doa, como é que eu vou falar, né? A ligação, né, do boro com o hidreto se rompe, esse par de elétrons da ligação ataca a carbonila, que quebra a ligação pi, e tem-se, então, o intermediário tetraédrico carregado negativamente, né? A gente chama isso de transferência de hidreto. O hidreto é transferido do boro para o carbono da carbonila. E aí, no final, né, como a reação pode ser feita em água, ou a gente adiciona água no final da reação, ou adiciona o ácido, para a gente protonar, então, né, esse OH-. E aí vira OH. E aí a gente tem aqui, né, alguns exemplos da mesma reação. Então, o que vai acontecer? É o boro-hidreto de sódio aqui. Então, eu sei que um hidrogênio, um H-, um hidreto, vai se ligar a essa carbonila, ó, tá desenhado aqui. A ligação dupla vai se quebrar e eu vou protonar no final, né, esse oxigênio, esse O-. Assim como toda a reação de adição, né, é dessa mesma forma. A gente também pode fazer essa reação, né, em meio alcoólico, usando aí outros álcools, né, etanol, metanol, isopropanol, né. E esse hidrogênio pode ser até proveniente, né, do hidrogênio do álcool aí, para a gente obter o intermediário protonado. E aí, pessoal, uma coisa legal a gente falar é que o boro-hidreto de sódio é um dos mais fracos doadores de hidreto disponíveis. Esse tipo de reação a gente também viu lá atrás com os alcenos, né? Mas nos alcenos a gente usava aquele catalisador, né? A gente usava o H2 e a catálise heterogênea, que era aquele catalisador de paládio sobre carbono, né? E para reduzir alcinos, a gente usava aquele catalisador de Lindlar, né? Então, observem que para cada grupo funcional que a gente quer reduzir, a gente usa um reagente redutor diferente, tá? O boro-hidreto de sódio reage com aldeídos e cetonas, embora a reação com cetonas seja mais lenta. Por exemplo, o benzaldeído é reduzido cerca de 400 vezes mais rápido do que a acetofenona. Qual que é a diferença entre o benzaldeído e a acetofenona? Só que aqui a gente tem um aldeído, né, um hidrogênio ligado a carbonilo, e na acetofenona a gente tem um grupo metil ligado a carbonilo. Mas isso influencia aí, né, na velocidade da redução desses compostos. O boro-hidreto de sódio não reage de forma alguma com compostos carbonílicos menos reativos, como ésteres ou amidas. Então, eles são reagentes redutores específicos para aldeídos e cetonas, tá? Então, se uma molécula contém um aldeído e um éster, apenas o aldeído vai ser reduzido. E aí, pessoal, entra aquela história de novo, né, da rota sintética.
vezes a gente quer um medicamento que é uma estrutura muito complexa. E aí a gente vai passar por 5 reações até chegar aí. E aí, em uma dessas etapas, eu preciso formar um álcool. Então, a gente usa desse artifício, né, que o borohidreto de sódio só reduz carbonilas de aldeídos ou cetonas. Então, eu posso ter outros grupos na molécula, porque eles não vão reagir, né? Então, aqui a gente tem alguns exemplos. Ó, tem uma molécula que tem um grupo aldeído e um grupo éster. Usando esse reagente redutor, eu só reduzo a carbonila do aldeído. Não reduzo aqui do éster. Aqui também, né, a gente tem o grupo aldeído e tem o grupo nitro. O grupo nitro, né, é um grupo bem oxidado, né? É um nitrogênio ligado a 2 oxigênios. Existe um reagente redutor específico para transformar esse NO2, né, numa amina, por exemplo. Mas que não é o borohidreto de sódio, né? O borohidreto de sódio só reage com carbonila de aldeído ou cetona. É isso que está mostrando aqui nesse slide, né? A terceira reação é com o reagente organometálico, que eu até já adiantei para vocês, né? É sempre que a gente tem uma cadeia carbônica ligada a um metal. O metal que mais aparece aí, tá? É o lítio e o magnésio. São os organometálicos mais comuns. E a reação, né, do organometálico, né, é altamente polarizada, onde o carbono é o mais eletronegativo. Então, se a gente comparar aqui as eletronegatividades, ó, carbono e lítio. O carbono é bem mais eletronegativo que o lítio. Então, esse carbono, ele atua como um nucleófilo, é como se ele tivesse os elétrons do lítio para ele, ou do magnésio, é o mesmo raciocínio, tá? Eles são, portanto, nucleófilos muito poderosos para atacar o grupo carbonila, para dar origem a álcoois, formando uma nova ligação carbono-carbono. Nosso primeiro exemplo, temos o organolítio mais simples, metillítio, que está disponível comercialmente. Ele é vendido em solução, tá, de éter dietílico. Opa. Então, né, o par de elétrons dessa ligação lítio-carbono ataca a dupla ligação, é o mesmo mecanismo. Ataca a dupla ligação, quebra a dupla ligação, não, desculpa, e ataca o carbono da carbonila. A ligação pi se rompe, chega ao intermediário tetraédrico com carga negativa. Protonando, então, né, essa carga negativa, a gente obtém o produto tetraédrico, que nesse caso é um álcool. Se vocês observarem, pessoal, sempre que vocês verem essa reação, vocês vão ver como se fosse um 1 e um 2 embaixo da seta. Quer dizer que essa reação ela tem que ser feita em uma primeira etapa e uma segunda etapa, né? Etapa 1 e etapa 2. Você não pode adicionar água no início da reação. Você tem que esperar o organometálico reagir com a carbonila para depois adicionar água, né? Então, a etapa 2.H2O significa que a água é adicionada em uma etapa separada. Somente quando todo o metillítio reagiu, não está presente no início da reação, como estava no caso da adição de HCN. As outras reações que a gente viu, né, a adição de HCN e a adição de hidreto, não tem problema, né, estar em meio aquoso, a gente ter água no início da reação. Mas quando a gente usa organometálico, tem problema. O organometálico não pode encontrar com a água, tá? Por quê? Porque os dois reagem. E aí você não tem o produto final lá com o composto orgânico que você quer, né? Na verdade, a água não deve estar presente durante a adição de metilllítio ou de qualquer outro reagente organometálico como o grupo carbonilo, porque a água destrói os organometálicos muito rapidamente,
qualquer outro organometálico reage para formar alcanos. E alcanos, pessoal, não reage com nada, né? Depois disso, né? A adição de água, ou às vezes ácido diluído ou cloreto de amônio, no final da reação, é conhecido como tratar a reação. Então, lembra lá no início da aula que eu mostrei para vocês aquele balãozinho, né? Onde a gente faz a reação? Muitas das vezes, quando a reação acaba, né? Normalmente as reações elas têm um tempo, né? A gente tem uma metodologia já descrita e fala, utilizando esses reagentes, são 5 horas de reação. Aí a gente deixa lá a reação 5 horas. Aí no final, o que a gente faz para parar a reação, né? A gente adiciona água, ou ácido diluído, ou uma base como o cloreto de amônio, né? Que vai gerar hidróxido de amônio, diluído, para poder, como se fosse assim, ser o ponto final da reação. E a gente chama isso de tratar a reação. Tem gente que fala também matar a reação, ou matar a reação, mas tem gente que fala assim, né? Quando a gente trabalha no laboratório, a gente começa a acostumar com esses termos, né? E aí a quarta reação de adição à carbonila, né, é a reação de adição de água, que muitas vezes, pessoal, ela não tem uma importância sintética igual às outras reações que a gente tem. Por exemplo, a gente tem uma molécula e quer chegar no medicamento no final, né, com determinada estrutura, com determinados grupos funcionais. A adição de água, ela não tem muito essa aplicação. Aí vocês vão perguntar, Juliana, mas por que, então, estudar a adição de água? É porque ela ocorre na prática em laboratório, tá? E tanto no nosso dia a dia também. Por exemplo, essa cetona que a gente usa para limpar a unha em casa, né? É uma solução de propanona em água. Então, ali naquele frasquinho, está ocorrendo essa reação, essa adição de água à carbonila, tá? Que aí forma hidratos. Então, na sua cetona ali que você usa para tirar o esmalte, não tem só a propanona lá, aquele CH3, C-O, CH3. Parte daquela propanona está na forma de um hidrato, que a gente chama, né? Então, essa reação, né, é uma reação em equilíbrio químico, tá? E esse equilíbrio pode estar mais deslocado para a direita, para a formação do que a gente chama de hidrato, que é como se essa molécula da água tivesse entrado aqui, né? Se ligado ao carbono da carbonila. É o produto de adição, né? É o hidrato. Pode estar deslocado para a formação de hidrato ou pode estar deslocado também para a formação do composto carbonílico. Isso vai depender dos grupos que estão ligados à carbonila, também das suas condições aí ambientais, como temperatura. Tá? Normalmente, né, os aldeídos é que sofrem mais essa reação, porque os aldeídos eles são mais reativos que as cetonas. Bem, como que esse hidrato, né, ele é formado? Muito parecido, né, com o mecanismo que a gente já viu, só que a gente vai ter o hidrogênio, né, para que a gente tenha um produto neutro, ele vai ter que meio que passar para cá, passar para lá, passar para cá. A gente tem uma transferência de próton aqui, né? Então aqui a água atua como nucleófilo, ataca o carbono da carbonila. Quebrou a ligação π. Formei o intermediário tetraédrico com a carga negativa aqui. Só que como o meu nucleófilo, né, não possuía carga negativa, ele fica carregado positivamente. Esse oxigênio está fazendo 3 ligações, tá? Então, o que acontece? Na prática, o que acontece no final é que um hidrogênio desse, né, se liga a um outro aqui do outro lado, tá vendo? Para dar o produto final. Só que isso lá no meio reacional não acontece de forma direta, né? Você está cheio de água lá no meio reacional. Então, uma molécula de água, né, ela faz essa transferência. Ela captura o próton de um oxigênio, restituindo um par de elétrons, né,
desse oxigênio que estava carregado positivamente. Aí a gente tem esse intermediário. E uma outra molécula de água, poderia até ser, né, o OH3 aqui, né? Enfim, algum H+ no meio se liga ao outro oxigênio para formar esse diol, que a gente chama de hidrato, né? E aí eu falei para vocês, né, que o deslocamento desse equilíbrio depende desses grupos R's que estão ligados à carbonila. E aí, pessoal, lembra aí de constante de equilíbrio, né? Vamos lembrar lá do ensino médio de novo. Constante de equilíbrio é produto sobre reagente. Quanto maior a constante do equilíbrio, mais produto eu tenho. Quanto menor a constante de equilíbrio, mais reagente eu tenho. Então, vamos só dar uma comparada aqui, né, nesses valores. O valor da constante de equilíbrio, né, para esse equilíbrio da cetona, então a propanona aí que eu falei para vocês, do esmalte, em água, a constante de equilíbrio dela é 0,0001. Isso quer dizer o quê? Que na maior parte da sua cetona, aí o seu removedor de esmalte vai estar na parte de cetona. Para cada 1000 moléculas na forma ceto com uma cetona, você vai ter 1 como hidrato, tá? Agora, já o acetaldeído, que é esse aldeído aqui de baixo, ó, a constante de equilíbrio dele aqui, né, é aproximadamente 1. Isso quer dizer o quê? Que no frasco de acetaldeído em água, né, metade dele vai estar como cetona e a outra metade vai estar como hidrato. O formaldeído, pessoal, ele também, assim como a cetona, o formaldeído comercial, ele é vendido em água, em solução aquosa, tá? Ele não é vendido puro. E aí, olha só qual que é a constante do formaldeído, constante de equilíbrio, né? Mais de 2000. Isso quer dizer o quê? Que o formaldeído ali, vendido em solução aquosa, normalmente é uma solução de 30%. Você tem 30% de formaldeído, né? Em água. Na verdade, o que você tem ali não é o C dupla O. Você tem o hidrato na sua maior parte, tá? Aqui a gente tem outros exemplos também, né? Do cloral e do hexafluoroacetona. E o que a gente observa? Que quanto mais grupos eletronegativos a gente tem vizinho à carbonila, maior é essa constante de equilíbrio. Outra coisa que a gente observa aqui também nessa tabela, né? Que a constante de aldeído que a constante de equilíbrio dos aldeídos é maior do que das cetonas, né? As cetonas são pouco influenciadas por essa reação, tá? E por fim, pessoal, o último reagente aí, o último nucleófilo que a gente vai ver, são os álcoois. Então, o álcool, ele também pode se adicionar, né, à carbonila, originando o que a gente chama de M-cetal. Então, vamos ver o exemplo aqui, né, da reação de um aldeído com etanol. Então, o par de elétrons livres do oxigênio ataca a carbonila, quebra a ligação pi. De novo aqui, pessoal, complica um pouquinho, porque o nucleófilo não é carregado negativamente, né? Ele está neutro. Então, se ele faz uma nova ligação, ele fica positivo. O oxigênio aqui está fazendo 3 ligações, ficou positivo. E aí você tem do outro lado o negativo. De novo, em termos práticos, o que acontece? Esse hidrogênio é transferido para esse oxigênio aqui, né? Que aí acerta a carga de todo mundo. Mas não é isso que acontece no meio reacional. Às vezes, gente, eu até escrevo, porque aqui não está dando para eu desenhar. Eu até escrevo, né, de forma direta. Eu pego essa carga, capturando esse hidrogênio aqui, né, e já restituindo o par de elétrons do oxigênio. Não está errado, tá? Só que você tem que ter consciência que lá no seu balão de reação não é assim que as coisas acontecem. O outro reagente, né, a água ou o álcool, que faz esse papel
de transferir um hidrogênio de um oxigênio para o outro oxigênio. Então, a gente tem aqui, né, uma molécula de álcool capturando esse próton para esse oxigênio ficar neutro, e depois você tem outra molécula de álcool doando o próton para o outro oxigênio ficar neutro. E aí a gente chega nessa estrutura, né, M-cetal, onde a gente tem uma hidroxila e do outro lado a gente tem um grupo éter. Os M-cetal, pessoal, e não só os M-cetal, mas também os acetal, que eu vou te falar qual a diferença, eles estão muito presentes na bioquímica, lá na química dos carboidratos, tá? Todos os carboidratos são M-cetais ou acetais cíclicos. Qual que é a diferença, pessoal? O M-cetal, eu tenho ligado no átomo de carbono uma hidroxila e um grupo éter, né? Um OR, aqui no caso um O etil. No acetal, eu tenho dois grupos éteres ligados nesse carbono, tá? É a diferença aqui entre eles. E a gente vai ver que em meio básico, esse acetal, ele pode ser formado nessas reações. Aqui, pessoal, né, uma reação em equilíbrio, do jeito que está até o momento, não tem presença de ácido nem de base, tá? Mas em meio ácido ou em meio básico, essa reação ela pode formar produtos diferentes, tá? E aqui, né, é só mostrando, né, que às vezes a gente tem o aldeído, mas esses aldeídos no meio biológico, né, eles se ciclizam em acetais ou M-cetais cíclicos, tá? Uma reação intramolecular. Eu vou passar um pouquinho aqui mais rápido nessa parte, e na próxima aula a gente volta, só para a gente fechar, né? Já que essas são as últimas reações, só se a gente dá tempo aqui de fechar. Então, falando para vocês, né, dependendo do tipo de catálise, a gente pode parar no M-cetal, se a catálise for básica, e se a catálise for ácida, a gente vai ter a formação do acetal no final das contas, tá? Vamos parar por aqui, que já deu 8 horas. É o último slide também. Mas aí, isso aqui era um PPT, eu não sei que eu não estou achando o PPT, o PowerPoint, soltou no PDF, e uma figura ficou sobre a outra. E aí eu mostro até o M-cetal a gente foi, né? Que é esse aqui, é o mesmo mecanismo. Mas se o meio estiver ácido, a gente vai ver como que a gente chega no acetal, como a gente substitui também esse grupo OH pelo grupo éter, pelo grupo O etil aqui no nosso exemplo. De vocês. Então, gente, eu acho que é isso. Eu já fiz a lista de vocês para valer ponto. Eu não botei ela lá ainda na plataforma. Eu vou colocar. Acho que ela está com 8 questões. Eu ainda estou na dúvida se eu coloco ela valendo 2. Acho que vou colocar ela valendo 2. Tá? E a gente acabando de falar na próxima aula de M-cetal, a gente já fecha o conteúdo lá da lista, né? E aí a gente pode combinar. Na semana que vem a gente combina a data de entrega, tá bom? Mas eu já vou colocar ela, daqui a pouco eu coloco ela para vocês. Eu estou gravando a aula sim. A semana passada eu já subi para o YouTube, eu acho que eu não botei o link lá na nossa sala, mas eu ponho. Eu vou botar agora, deixa eu até anotar aqui. Vou botar a lista de exercícios já, para quem quiser ir já estudando, já ir acompanhando o conteúdo e já ir fazendo a lista, e os links da aula. Tá joia então, gente? Até quarta. Boa noite aí para todo mundo. Vocês colocaram presença? Não tá? Não tá bom.